Então, gente, boa noite. Sempre na presença de Deus, Jesus e os nossos mentores espirituais. Vamos, nesse momento, né, vamos limpar o ambiente, vamos entrar, vamos tirar os nossos pezinhos do chão e vamos nos entregar para um plano mais alto. Vamos relaxando, vamos nos relaxar, Senhor. Vamos pôr para fora o que nós temos de melhor em nós. E vamos nos concentrar somente nesse momento. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos respirar profundamente. Vamos buscar lá dentro de nós aquilo que nós temos de melhor nos nossos momentos. E vamos mais uma vez, Senhor, vamos respirar profundamente. E assim, Senhor, vamos nos concentrar no aprendizado da noite, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos ampare e que nos dê proteção. Vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, este amigo e companheiro de todas as horas. Vamos nos ligando com a espiritualidade aqui presente, sempre nos envolvendo nesse aprendizado de amor. Vamos até Jesus, nosso Mestre amado, convidando para que ele entre em nossa reunião, aonde estivermos, iluminando com uma luz intensa, preenchendo todos os ambientes, forrando pisos, paredes, tetos, beneficiando a todos, com paz e harmonia. E assim, tranquilos, vamos à nossa prece da noite. Depois você quer que vocês falem se vocês sabem de quem é essa prece. Nosso Pai, que está em todas as partes, santificado, Pai, seja o teu nome, em louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feito a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo, da mente, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permita, Senhor, que venhamos cair no golpe da tentação da nossa própria inferioridade. Livra-nos, Senhor, de todo o mal que ainda reside em nós. Porque, Deus, só em Ti brilha a luz eterna do reino, do poder, da glória e da paz, da justiça, do amor, que assim seja para sempre. Esse Pai Nosso, gente, é de Chico Xavier. Assim, porque às vezes as pessoas, a gente não consegue, a gente não sabe, né? E assim, Senhor, nesse ambiente assim assim, nessa noite, num ambiente de amor, de tranquilidade. Vamos receber com muito carinho o nosso irmão Adalberto Maia, com o tema, esqueci o tema, desculpa, me emocionei, né? Mas vamos fora da caridade, da tentação. O Pai Nosso era combinando com eu vou lembrar do tema, Adalberto, desculpa. O final do Tema Pai de Nosso. hoje, não nos deixe cair em tentação. Nossa, isso é muito importante. E o Pai Nosso tem tudo a ver, né, gente? Que fala também disso daí. Esse Pai Nosso é um Pai Nosso de Chico Xavier. Então, nesse ambiente, né, de calma, de tranquilidade, de paz, vamos receber o nosso irmão Adalberto, né? E que a palavra é sua e que seja uma ótima palestra para o aprendizado da noite e que os nossos corações consigam, Pai, nesse momento, nos entregar naquele plano alto. Sabemos que existe, né, nós que estamos aqui, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. A palavra é sua, meu querido irmão. Boa noite, mais uma vez. Agradeço pelo convite. E assim vamos
em busca de mais um aprendizado nesta noite, com esse tema Não Deixeis Cair em Tentação, Livrai-nos do Mal, que é o último parágrafo do Pai Nosso, terminando com o Assim Seja. Então, esse tema traz muitos detalhes para a nossa caminhada terrena. No livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Xavier, no item 105, traz Sois a luz. Vós sois luz do mundo, diz Jesus, narrado em Mateus, no capítulo 5, versículo 14. Quando Cristo designou os seus discípulos como sendo a luz do mundo, assinalou-lhe tremenda responsabilidade na terra. A missão da luz é clarear caminhos, varrer sombras e salvar vidas. Missão essa que se desenvolve, invariavelmente, à custa do combustível que lhe serve de base. A chama da candeia gasta o óleo do pavio. A iluminação elétrica consome a força da usina. E a claridade, seja do sol ou do candelabro, é sempre mensagem de segurança e discernimento. Reconforto e alegria, tranquilizando aqueles em torno dos quais resplandece. Se nos compenetramos, pois, da lição do Cristo, interessados em acompanhá-lo, é indispensável a nossa disposição de doar as nossas forças na atividade incessante do bem, para que a boa nova brilhe na senda de redenção para todos. Cristão sem espírito de sacrifício é lâmpada morta no santuário do Evangelho. Busquemos o Senhor oferecendo aos outros o melhor de nós mesmos. Sigamos-los, auxiliando indistintamente. Não nos detenhamos em conflitos ou perquisições sem proveito. Vós sois a luz do mundo, exortou-nos o Mestre, e a luz não argumenta, mas sim esclarece e socorre, ajuda e ilumina. É uma mensagem que vem nos trazer uma reflexão da nossa tarefa aqui na Terra. E no tema de hoje, é o final do Pai Nosso, não nos deixeis cair em novas tentações, livrai-nos do mal. Isso vem nos trazer outra reflexão a respeito de todo esse processo colocado por Jesus como o ponto principal, uma oração que é o Pai Nosso. Então, todos nós sabemos rezar essa oração, sabemos orar, mas o processo todo está no conhecimento, na interiorização do que estamos dizendo. Porque viemos de uma tradição que nos ensinava o Pai Nosso para rezar ajoelhado em tal situação, de tal jeito. E Jesus, trazendo a lei de amor, ele veio nos mostrar que é preciso a gente entrar no quarto e fazer as nossas orações. Aí a gente vai observando que ainda encontramos dificuldade de entender o que é entrar no quarto. Porque a gente imagina que seja um quarto físico, um local onde a gente possa fechar a porta e ficar ali trancado. E, na verdade, o que o mestre nos diz é que fechar a porta é estarmos em constante ligação com o mestre, atento a todas as situações,
E o Pai Nosso, ele pode ser orado em qualquer lugar, no meio da rua, em qualquer situação que nos encontrarmos, porque é preciso que a gente emita essa vibração calorosa a respeito do que é Pai Nosso. Porque Pai Nosso já vem nos dizer que existe um Pai, um Criador de todos nós, seja encarnados ou desencarnados. Encarnados somos almas, desencarnados somos espíritos. Mas Jesus nos diz e confirma que nós temos vida eterna. A vida eterna não está no corpo físico. A vida eterna está no espírito. Então, todos nós somos irmãos. Mas aqui na Terra vem esta divisão consanguínea, onde irmãos são aqueles que estão dentro de um lar. O vizinho não é nosso irmão. Mas Jesus já nos pede que olhemos de uma outra maneira. Não no sentido consanguíneo, porque faz parte daquela família, mas que a gente busque esse entendimento mais além e possa observar que, sendo vizinhos, sendo pessoas distantes, sendo pessoas que não conhecemos, todos nós somos irmãos, estamos vivendo numa família universal. Cada um no seu grau evolutivo. Porque cada um é diferente do outro. Por mais conhecimento, inteligência que tenha, é sempre um diferente do outro. Pensamentos contrários, pensamentos diversos, pensamentos, uns já têm a condição de buscar o perdão com facilidade, outros com muita dificuldade, principalmente nós que vivemos aqui no planeta Terra. Local de provas e expiações, espíritos ainda imperfeitos, que está em busca desse aprendizado. E assim tudo é complexo para todos nós. Mas já existe alguns que já estão mais à frente e compreendem melhor os ensinamentos do Mestre. E graças à doutrina espírita, aqueles que adentram a esse conhecimento já vai buscando aperfeiçoar. Como está lá no capítulo 17, se não me engano, nos Bons Espíritas, onde tem uma frase que diz que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para dominar suas más inclinações. Nós todos aqui da Terra temos as nossas inclinações ainda mais voltadas para o mal do que para o bem. E o mal não é no sentido só de fazer contra o outro, mas os nossos pensamentos ainda são muito inferior para auxiliar o próximo. A gente pode observar que se chegar uma pessoa pedindo, você pode ajudar fulano, a gente já vai pensando logo no dinheiro. Eu não posso porque não tenho dinheiro. E a gente tem uma força interior que é maravilhosa para ajudar o próximo, que é a vibração da prece. Quando é dita com fé, com coragem, com bom sentimento, a prece é valiosa para aquele que necessita. Porém, se aquele irmão que necessita não tem fé, a prece não vai ter esse efeito total. Vai ser auxiliado, mas não tem esse efeito porque ela vai voltar para aquele que emitiu essa vibração. Assim como o que desejamos para os nossos irmãos de maldade,
se o irmão estiver numa condição vibratória além da nossa, o que desejamos para ele volta para nós. Então, hoje já temos um conhecimento mais agradável nesse sentido, graças aos ensinamentos do Mestre Jesus. Que todos nós buscamos, através das palestras, que seja 1 hora, que seja 40 minutos, que seja até um dia, a gente está se esforçando para se melhorar. E aí Jesus deixou essa mensagem do Pai Nosso para que a gente se fortaleça. Mas o Pai Nosso é como a gente sempre observa, a gente às vezes diz palavras soltas. A gente não tem aquela firmeza, até não entende na realidade o que é o Pai Nosso. Porque pedimos tanta coisa e às vezes não temos necessidade de nada daquilo que pedimos. Porque Deus, Ele sabe de tudo que precisamos no momento certo. Quantos acidentes já foram desviados de nós e não percebemos? Mas a gente está sempre pedindo. Se a gente tem uma condição financeira agradável, a gente pede mais, a gente quer mais, a gente não observa que queremos muito e o outro às vezes está sem nada. Às vezes, sentamos à mesa, fazemos a oração, agradecemos a Deus, mas com o pensamento em nós, e naquele momento a gente não reflete quantas pessoas, quantos irmãos estão necessitando da metade do que temos aqui na mesa. E às vezes nós não podemos fazer nada. Mas não é sim dar um prato de comida, mas fazer as vibrações. A equipe superior, quando a gente vibra e pede a equipe superior, ali aqueles irmãos vão observar quem tem a necessidade e um outro vai em auxílio. Então, quantas vezes estamos até numa praça, preocupado com certa situação. Passa uma pessoa desconhecida e às vezes é bom dia, não sabe nem o nome da gente. Aquele bom dia chega em nós, a gente muda completamente o nosso pensamento. Aquilo que estávamos pensando, preocupação disso, daquilo outro, naquele momento a gente deixa de pensar. Então alivia aquela condições negativas naquele momento. Porque o bom dia, quando é dado de coração, ele tem um efeito maravilhoso. E assim estamos ainda habituados em fazer as preces, em fazer os nossos pedidos de acordo com a nossa trajetória. Às vezes pensamos em algo que às vezes não é tão importante para nós no sentido espiritual, onde Jesus tem nos chamado a atenção de que não só do pão material vive o homem, mas precisa do pão espiritual. Então, aquele que já tem o pão espiritual, ele não sente fome. Ele já tem uma outra firmeza, já busca auxiliar o próximo. E assim ele prossegue a caminhada, sempre fazendo o melhor pelo próximo. Então, são ensinamentos que hoje, graças a essa mensagem do Mestre, que está gravada em nossa consciência, a gente vai refletindo pouco a pouco, trazendo esses ensinamentos, procurando melhorar cada dia, buscar fazer o melhor, não só para nós, mas para o nosso próximo.
Então, a gente vai domando as nossas más inclinações, porque sabemos que ainda temos muitas coisas, vícios, atitudes negativas, muitos defeitos, muitas cobranças, muitas exigências para com os outros e esquecemos de exigir de nós mesmos. Eu preciso ser melhor. Eu preciso me trabalhar para melhorar a minha condição e assim estar em paz com o Criador. Eu preciso desta responsabilidade. Existem momentos que a gente tenta ser melhor e parece que as coisas pioram. Mas são alguns testes para saber realmente se queremos ou não. É como na própria doutrina, que a gente vai em busca de socorro, socorro de todas as naturezas. E às vezes, quando não encontramos o que desejamos, às vezes desviamos do caminho. Ali não é para mim. Eu fui e não consegui o que eu desejava. E sem saber que deu o primeiro passo. E aí o segundo torna-se mais fácil. Isso é que vai fazendo com que a gente mantenha a nossa fé. Busque essa força interior dada por Deus, porque todos nós temos. Mas, às vezes, a nossa vontade é mínima. Às vezes a gente tenta e no primeiro obstáculo a gente desiste. A gente não vai em frente e aí perde a condição de dar um passo à frente. E assim Jesus tem nos alimentado esse amor, dando força a todos os instantes. Quantas vezes estamos numa alegria tremenda, dizemos felicidade total. Aí vem um problema, essa felicidade que dizemos que tinha, ela logo desaba. E Jesus mostra exatamente que a felicidade real não é deste mundo. Aqui passamos momentos felizes, mas a verdadeira felicidade ainda não conseguimos alcançar pelas nossas imperfeições. A gente tem medo de tudo. E às vezes esse medo é que faz com que a gente pare no caminho. Então, precisamos meditar um pouco mais, fazer as reflexões, observar para dentro de nós mesmos, porque a mudança está dentro de nós. Às vezes analisamos imaginando que o mundo está uma perdição. O mundo continua maravilhoso desde os tempos passados até os dias de hoje, e chamando a atenção para que possamos mudar a nossa conduta. Observar o que está acontecendo, porque tudo é necessário. Quando sobre a lei da natureza, não sobre a lei dos homens, porque ela é passageira, é temporária, muda a todos os instantes. E a da natureza, a lei divina, ela é única. Então, se a gente faz o bem, a gente vai encontrar o bem. Se a gente faz o mal, é preciso que a gente conserte aquele mal. Mas como entender, consertar esse mal? Então, aquilo que a gente fez com o nosso irmão de desagradável, a gente vai passar por uma situação desagradável, talvez não tanto quanto o que fizemos com o nosso irmão. Porque Deus, no seu maravilhoso amor, ele às vezes, o mal que a gente faz ao nosso próximo, ele divide em mil ações. A gente paga aos poucos, ou seja, através das reencarnações.
E quando a gente chega aqui na Terra, a gente começa logo a dizer: peguei minha cruz trocada. Não era essa para mim. E, na realidade, ela é exatamente o que a gente pode carregar. E aí tem aquela passagem que todos nós sabemos, daquele irmão que transitava com a sua cruz, e todos tinham que levar, que era a condição de ultrapassar os obstáculos. Então, um, achando que era inteligente, tinha conhecimento, aí cortou a cruz e orientou os outros. Faz isso também que a gente chega mais rápido. E aí muitos disseram: não, eu peguei minha cruz e vou levar até o fim. E quando chega no abismo, todos aqueles que não cortaram a cruz superaram. Mas o que cortou, logo veio a decepção. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Quantas vezes nós fazemos essa pergunta a nós mesmos? Então a gente às vezes quer tudo, tem tudo e não sabe usar. Porque Deus deu da maneira certa para cada um de nós. E, às vezes, exigimos muito mais do que merecemos. A gente quer, como se diz, andar na frente dos bois. A gente sempre quer estar na frente e não tem esse cuidado de saber que cada um está num lugar certo. Não adianta dar um passo para trás ou um para frente. É preciso manter a firmeza e seguir trabalhando o seu interior para a sua melhora, tanto moral quanto material. E aí... Então, gente, eu só quero concluir aqui, Adalberto, só um minutinho sobre a cruz, né? Muitas vezes nós falamos: poxa, eu peguei 10 cruz, não é possível. Aí a gente lembra da doutrina e a gente fala: poxa, é que nem você falou, foi dividido em 10, 20 vezes em suaves prestações. Então, nós precisamos sempre lembrar disso, independente se somos da doutrina ou não. Eu achei bem interessante, né, a coisa da cruz, porque a gente fala: meu Deus do céu, eu não aguento isso, parece que eu peguei todas as cruzes do mundo. E a gente sabe hoje que Deus é tão generoso, tão bondoso, que ele passou em várias vezes a prestação a perder de vista o nosso cartão. É só isso que eu queria comentar na cruz, gente. Com certeza. Então, aí vem aqui a última frase do Pai Nosso, dizendo: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, dai-nos, Senhor. A principal causa do mal está em nós mesmos. E os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas más inclinações e vícios para nos tentar. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência deles, enquanto que são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra os seres perfeitos. Ora, na nossa condição, nós, depois que passamos a estudar o Livro dos Espíritos há muito tempo, é que a gente vem a observar o problema das tentações, dos espíritos que nos prejudicam. E espírito nenhum prejudica a nós. O que acontece é que as nossas imperfeições é um chamativo para esses irmãos. Hoje estamos encarnados, mas aqueles irmãos a quem prejudicamos no passado estão desencarnados. Mas eles estão observando. Porque eles também são inteligentes, eles têm as suas maneiras de observar as nossas caminhadas. Quando a gente bate numa pessoa aqui na Terra, a gente esquece, mas quem apanhou sempre está lembrando.
Então, uns deixa para lá, perdoa, ou até esquece um pouco e não leva as coisas a sério. Mas outros carregam um ódio ferrenho e leva daqui ao desencarnar, ele leva esse ódio para o mundo espiritual, porque ele ainda não trabalhou o seu interior, o seu ser. E com isso ele fica aguardando encontrar aquela criatura. E quando a gente baixa as nossas vibrações, que chega a essas condições com os mesmos desejos que ele tem, aí ele aproveita, vai armando as ciladas para nos tentar, de qualquer maneira, tirar do caminho. Principalmente nós espíritas que já temos esse conhecimento, a gente analisa bem isso. Existem momentos que a gente passa por situações vexatórias, problemas seríssimos, e a gente às vezes pensa, meu Deus, eu estou na doutrina, estou me esforçando bastante, e mesmo assim ainda passo por essas situações. É necessário, mas que a gente não reclame abusivamente, porque a reclamação é normal, mas o problema todo é o excesso de tudo que fazemos. Aí é que está o problema do ser humano. Porque somos imperfeitos, então a gente, às vezes, uma dor a gente não gosta, a gente, às vezes, reclama dentro do limite, mas tem momentos que a gente ultrapassa. E até diz a Deus que ele não merece aquela dor. E Deus sabe que o que ele está passando foi exatamente o que ele mesmo fez para passar por aquelas situações. Porque Deus não castiga, Deus dá todo o necessário para cada um de nós. Ele nos criou simples e ignorantes, que é outra passagem que nós ainda encontramos dificuldade de entender o que é simples e ignorante. Deus criou o espírito normal, tranquilo. Ele não tinha ciência nem do bem nem do mal, mas estava no caminho reto. Aquele que seguisse o caminho sem desviar, chegaria mais perto, mais próximo. Aqueles que, com desculpas, uma mentirinha leve, uma sabedoria que não é sabedoria, vai desvirtuando do caminho. Então busca esses atalhos e chega por último. Porque às vezes a gente levei vantagem sobre fulano. Eu vendi um carro, valia 50 mil, eu pedi 70 e ele vendeu. Aí saí vitorioso. E não sabendo que ali na consciência dele, ele vai ter que arcar com essas consequências. Porque, ele, de qualquer maneira, ele enganou o outro. Às vezes, vai passando numa praça, encontra uma nota de 100 reais. Ele encontrou, é dele. Mas lá na frente, encontra uma pessoa preocupada. Eu fui na farmácia para comprar um medicamento, perdi 100 reais. Como é que a pessoa ia adivinhar que eu tinha achado? Então, o que era que a gente tem que fazer? Ô, meu amigo, eu achei esses 100 reais ali. Deve ser o seu. E não, a gente passa batido e não dá importância. Aí lá para frente, a gente perde 500. O outro acha e a gente quer que ele dê. Porque foi dele. Mas quando ele achou seu, ele não teve essa consciência de dar para o irmão. Então são muitas situações que são coisas simples, mas que chamam muito a atenção. Uma fila, 30 pessoas numa fila, a gente está ali no 15º, aí chega um conhecido, paga isso aqui para mim.
a gente pega e toma. E aí, olha o processo, a gente precisa o quê? Ir para o final da fila. Porque a gente já está impedindo de uma outra pessoa estar ali. Então a gente não deve fazer isso, mesmo por ser amigo. Cada um vai entender esse processo. E assim são experiências da vida, nos dias de hoje, para a gente buscar essa tarefa com muita responsabilidade. Porque tudo que fizermos aqui na Terra, vamos arcar. As consequências virão. Se fizermos de bem, encontraremos o bem. Se fizermos de mal, vamos ter que pagar, como se diz, o que fizemos de maneira desagradável. Então, quando a gente observa que não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, a gente pede, mas a gente tem que observar o que foi que fizemos. Porque quando se faz uma coisa, está ali gravado. Se fizemos o mal, é claro que precisamos fazer oração, talvez até como arrependimento. Oh, meu Deus, eu fiz uma coisa desagradável. Então, me livra desse mal. Não é que Deus vai livrar da maneira como queremos, porque a lei divina, ela é única. Ela não volta atrás. Então, as consequências vai depender do que fizemos. Então, nós é que somos culpados pelo que fizemos. Deus não vai castigar. Ele vai dar as condições necessárias para que a gente possa se recompor nas nossas situações. Então, se erramos várias e várias vezes, desencarnamos, a bondade divina é tão grande que, com o tempo, oferece uma nova reencarnação, para que ele possa novamente vir à Terra, talvez naquela mesma família, ou próxima, não a mesma cidade, para refazer tudo aquilo que foi desfeito no passado. Então, ninguém sofre à toa, porque o sofrimento, às vezes, ajuda a gente a se tornar uma criatura melhor. Para a gente que estamos buscando a doutrina espírita, a gente sabe muito bem que a dor, os problemas que passamos, tudo isso serve para a nossa condição evolutiva, desde quando saibamos aproveitar. Porque não é fácil a gente passar por certas situações desagradáveis. Na parte financeira, na parte da saúde, numa desavença com um irmão, um vizinho. São problemas, e principalmente dentro do próprio lar, onde ali estamos encarnados e somos almas ali encarnadas, cada um com o seu aperfeiçoamento, uns já domado as suas más inclinações para o bem, outros ainda difícil de entender, que a gente diz, tá me tirando do sério, e, na verdade, aquele que está nos tirando do sério está pedindo auxílio. Mas nós ainda não sabemos auxiliar aquele que nos cutuca. Então, vem a prece do Pai Nosso é exatamente para isso. A gente orar, elevar os nossos sentimentos ao Criador e pedir força, pedir coragem para estar ali frente a frente com aquela criatura. Que talvez no passado nós foi que fizemos o contrário do que ele faz hoje com a gente. Então, são muitos aprendizados, muitos ensinamentos, e o Pai Nosso é exatamente isso. Quando pedimos para livrar de todas as tentações, é para que a gente possa entender o que é que precisamos fazer. Porque Deus dá tudo.
o que nós necessitamos. Porém, as nossas ações, ele não vai poder desfazer, porque nós mesmos foi que fizemos e essas consequências virão. Então, é muito importante esse trabalho da doutrina para a gente buscar esse aprimoramento, que é uma situação que nós achamos difícil nos aprimorar. Porque para a gente se aprimorar, é preciso que um venha nos cutucar. E quando a gente rebate, nós estamos perdendo as condições para o aprimoramento. Então, a gente vai ter que sempre estar atento ao que encontrarmos no caminho. Porque a todo instante nós estamos recebendo as cutucadas, seja no sentido de palavras, no físico e principalmente mental. Todos os instantes nós estamos em comunhão com irmãos nossos, já desencarnados, uns nos dando conselhos do bem, outros ainda aproveitando as nossas negativas para intuir pensamentos desagradáveis, e assim a gente procurar aperfeiçoar o caminho. E sempre agradecendo a Deus para que a gente possa se tornar uma criatura melhor. Então, só através das reencarnações é que vamos alcançando esse degrau melhor. Ontem fomos pior, hoje somos melhores e com certeza amanhã seremos melhores ainda. E mais adiante aqui vem nos trazendo as informações sobre: se não tivermos vontade firme e determinada para praticar o bem e renunciar ao mal, tudo o que fizermos para afastá-la será inútil. Portanto, precisamos direcionar nossos esforços para combater as nossas más inclinações e os nossos vícios. Então, os maus espíritos naturalmente se afastarão, porque é o mal que os atrai, enquanto que, naturalmente, é o mal que nos atrai, enquanto que o bem os repele. Senhor, sustentai-nos em nossa fraqueza, inspirai-nos pela voz de nossos anjos guardiães e pelos bons espíritos a vontade de corrigir nossas imperfeições, a fim de impedir aos espíritos impuros o acesso à nossa alma. Então, se queremos que o Pai vibre em nosso consolo, é preciso que a gente passe por, no nosso caminho, fazendo o melhor possível. Porque se fizermos alguma coisa desagradável, o Pai vai nos dar os conselhos, mas às vezes a gente não vai ouvir, porque queremos fazer a nossa maneira. E às vezes, quantas vezes isso acontece na própria família, quando o pai chama o filho: meu filho, esse caminho que você está percorrendo não é agradável. Ele: já sou dono de mim, não aceito auxílio, não aceito opiniões. Quantos, às vezes, falam isso? E depois de estar numa situação difícil, vem o arrependimento. Então, tudo o que fazemos, é preciso que tenhamos a consciência de saber realmente o que estamos falando, o que estamos fazendo. Tem um ditado que diz que é: faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Então, aqui na Terra, nós temos toda a liberdade, porém, é preciso que a gente saiba usar essa liberdade. Porque nem tudo o que queremos dizer, podemos dizer.
é melhor o silêncio do que falar coisas para trazer o problema do... Esqueci o nome agora do... Quando diz que quando a gente comete um problema, agora deu um branco, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Então, é nessa caminhada que nós vamos trafegando e buscando sempre. Seria o livre-arbítrio, Alberto? Do livre-arbítrio, não, mas é sobre aquela passagem do ai de quem faça. Esqueci, não vem agora. Quando a gente quer lembrar, não lembra, não. O argueiro na trave do olho, o Não, cisco no olho. não Não, é né? esse. Não é. Está na mente, mas não sai, não. Daqui a pouco, daqui a pouco Vai, chega. vai lembrar, Adalberto. Às vezes dá branco mesmo. Exato. Daquela parte é de quem faça o escândalo, é? Isso aí, do escândalo, exatamente. Ai de quem tem o escândalo. Mas é exatamente isso. Então causa uma verdadeira balbúrdia, mas depois vai tudo se concentrando e ficando tudo certinho. Então é exatamente isso. Causa aquele problema sério. Antes eu não falasse, antes eu não comentasse assim, mas depois vai tudo se concentrando e tudo se acerta. Então é essa luta nossa aqui na Terra. É um trabalho maravilhoso de todos nós e sempre a gente buscando essa força interior dada pelo Criador para que a gente possa superar e suportar essas caminhadas de todos nós. Mais adiante vem, Senhor, como sois a fonte de todo bem, não criais nada de mal, não podendo, por isso, o mal ser obra vossa. Nós mesmos criamos ao desprezar as vossas leis e pelo mau uso que fazemos do livre-arbítrio que nos deste, quando os homens cumprirem vossas leis, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu em mundos mais avançados. Então, se o planeta Terra ainda é de provas e expiações, o mal supera o bem. E por isso estamos passando por todas essas situações desagradáveis. Mas a finalidade é a evolução. Então, aqueles que buscarem esse aperfeiçoamento encontrarão um caminho melhor. E em outras existências já vai encontrar uma luz mais poderosa. Aqueles que nos dias de hoje, pelo seu poder, pela sua ignorância no conhecimento, humilha o outro, ele vai terminar se atrasando. É igual o estudante que aproveita as lições e passa de ano. Aqueles que levam a coisa na brincadeira vai ter que repetir no próximo ano. Então, que todos nós possamos aproveitar essa reencarnação atual para fazer com que a próxima, seja melhor ainda do que esta. E com certeza sempre será assim. Porque já fomos piores, hoje já temos uma consciência mais aguçada a respeito da lei divina, já temos uma responsabilidade mais agradável, já nos esforçamos muito para ser melhor, apesar de que nós não podemos dar passos largos, tudo de acordo
com a lei divina, com paciência, com resignação, buscando sempre as orientações do Mestre. Porque aonde abrirmos o Evangelho, vamos encontrar uma lição. Às vezes a gente diz que é para o outro, e na verdade, essa lição primeiro é para nós. E em seguida, a ser aproveitada pelo outro. Então, esta é a mensagem do Evangelho, mostrando essa trajetória de todos nós. E que assim possamos seguir. Então, mais adiante, vem. A prática do mal não é uma necessidade fatal ou irresistível para ninguém. E apenas parece irresistível àqueles que nele se satisfazem. Se temos a vontade de fazer o mal, podemos também ter a vontade de fazer o bem. Senhor meu Deus, é por isso que pedimos vossa assistência e a dos bons espíritos para resistir à tentação. Então, quando a gente pede para resistir a uma tentação, vai ter que vir uma prova para saber realmente se queremos superar ou não. E às vezes, nesse momento que vem essa prova, a gente perde a condição de dar um passo à frente. Porque às vezes a gente reclama, a gente acha errado, a gente acha que deveria ser melhor, deveria ser mais. E tudo vem na medida certa. Porém, nós, pela nossa imperfeição, queremos ao nosso jeito. Então, todo mal que chega até nós não foi o outro que fez. Quem mandou, quem enviou, quem maltratou. O mal que chega até nós vai ser pela nossa vibração, que a gente leva ao outro. E tudo, quando dá errado, a gente sempre diz que o outro é o culpado. E às vezes o culpado somos nós mesmos. Então, no final vem a prece, assim seja, que permite, Senhor, que nos desejos se realizem. Nossos desejos se realizem. Mas curvamos diante da vossa infinita sabedoria, que todas as coisas que não compreendamos sejam feitas conforme vossa santa vontade e não a nossa, pois quereis apenas o nosso bem e sabeis melhor do que nós o que nos é conveniente. A vós, meu Deus, dirigimos essa prece por nós e em favor de todas as almas sofredoras, encarnadas ou desencarnadas, pelos nossos amigos e inimigos e por todos aqueles que solicitem nossa assistência e, em particular, pelo nosso anjo guardião. Assim, pode-se formular a seguir os agradecimentos que são dirigidos a Deus e aos que se queira pedir para nós mesmos ou para os outros. Veja neste capítulo adiante as preces, versículos 26 e 27. Suplicamos vossa misericórdia e vossa bênção para todos. E às vezes a gente pede a misericórdia, a bênção para nós e esquecemos de incluir primeiro os outros e depois nós. Porque quando pedimos para os outros, estamos exatamente pedindo também para nós. Então, muita paz, que Deus abençoe, nos proteja, nos fortaleça. Tem mais alguns minutos aí, se até 9, ainda falta 23 minutos, dá para a gente ir tirando dúvidas e fazendo mais comentários, colocações. Tiago, daqui a pouco, eu só vou falar um negocinho, daqui a pouco eu te dou a palavra. É interessante assim, né? Senhor, não nos deixe cair no golpe da tentação da nossa própria inferioridade.
porque muitas vezes caímos pela nossa inferioridade. Então, é o Pai Nosso, né? Esse aqui é um Pai Nosso um pouco, assim, diferente. Eu achei bem interessante como a espiritualidade trabalha, né? Hoje eu peguei esse Pai Nosso, ele é de Chico, e ele também fala sobre a inferioridade das tentações. Aí outro que eu peguei aqui, Adalberto, parece que nós combinamos, mas eu acho que a espiritualidade trabalha. Você falou da mesa, né? Muitas vezes a gente não reconhece o que a gente tem. E hoje eu peguei esse texto e ele é bem simples, e ele é. Só vou falar para vocês que ele já passa a palavra. Porque, assim, o simples também é um milagre, e muitas vezes a gente não percebe. Por exemplo, às vezes esquecemos que as maiores bênçãos não é sempre envolvida em luxos. Às vezes a gente pensa, né, quando eu for rica, e não é assim, mas sim no básico. Gente, vamos prestar atenção. Um prato de comida na mesa, um copo de água limpa, um teto que nos protege do frio, são coisas muito, assim, coisas que nós nem percebemos que temos. A gente, a gente não percebe, né? Mas para os outros é um sonho. Tem gente que pensa, sonha isso, e nós não percebemos, né? Ter o necessário todos os dias não é pouca coisa, gente. É motivo de gratidão, porque enquanto alguns anseiam pelo mínimo, você está vivendo o que os outros pedem em oração. E a gente não percebe, né? A comida na mesa, a coberta quentinha, né? Muitas vezes o que nós temos nós não percebemos, e aquele nosso irmão que está aqui também no planeta Terra está pedindo em oração. E é isso que eu queria falar, né? Então vamos agora dar a palavra para os nossos irmãos, né? E sobre a cruz, gente, não vamos levar como cruz, vamos levar como aprendizado. Em vez de a gente falar, é a cruz que eu carrego, a gente fala, Senhor, o que essa situação quer que eu aprenda? Isso eu aprendi, e sempre que a gente está numa situação, eu penso nisso, eu falo, Senhor, o que essa situação quer que eu aprenda com ela? E assim a gente vai levando. E é isso, gente. Tiago, a palavra é sua. Tiago, você levantou a mãozinha, Fidelis também. Tá certo, muito obrigado Tiago, pode falar. pela reflexão. E eu vou aproveitar aqui uma reflexão aí, né, da palestra do irmão, né, da palestra. Eu quero dizer que, assim, eu quero expressar, né, parabenizando aí a sua atitude, né, em fazer uma palestra, assim, as pessoas, tem muitas pessoas idosas, as pessoas que estão realmente, que chegaram realmente a um patamar, né, e que realmente esse é o caminho, né, no caso. E aí, eu mesmo me sinto, assim, lisonjeado, assim, por você estar aí, né, realmente expressando, né, a sua gratidão, as vossas gratidões, né, que é muito importante. E é isso mesmo, né, isso aí ajuda-nos também a entender que essa vida realmente ela é uma passagem, né, uma passagem. Então, muitas vezes a gente sofre muito, né, com essa questão de correria do dia a dia, né, às vezes a gente esquece que nós temos que tentar passar essa passagem da melhor forma possível, né, sem conflitos, né, tentar evitar o máximo, porque a gente tem experiência muitas vezes até passada, né? Muitas vezes a gente nem chegou ainda a concluir as tarefas, né? A gente pensa, não,
estamos aqui nessa vida, tá tudo bem, tudo, aquela coisa, e às vezes se conforma. Então, é muito interessante isso, né? Eu estava também vendo no passado do André Luiz, assim, né, relacionado com o Chico Xavier, né? O contato que eles tiveram, né? Que eles realmente fizessem parceria ali, fizessem uma parceria e divulgasse vários compêndios, né? Vários livros. Então, é interessante notar que antes eu não tinha muito esse conhecimento, mas essa vida aqui é tão difícil quanto a vida após a morte, né? Porque na vida após a morte existe a meritocracia, não é isso? Tem essa questão de bônus, moeda, né? Moeda espiritual, tudo isso. Então a gente vê o quão difícil é. Então foi como a irmã disse, falou aí, né? Que muitas vezes a gente não observa, né? Que temos um teto, né? Temos ali um quadrado, temos um alimento, uma água, e a gente acaba vendo que isso aí é pouco, né? Então, realmente, é um assunto de muita importância. Obrigado, Vitor. Muito obrigado aí. Pode ficar à vontade aí, quem quiser participar dos comentários. Ok, Tiago. Adalberto, bravo, belíssima reflexão que você agora deu para a gente. Na verdade, não cair em tentação é a gente se livrar de tudo o que pode nos atingir, né? Evitar a discussão, as fofocas, né? Para não cair em tentação e também não causar danos a nós, né? A nossa saúde, nosso psicológico. E é isso. Tem outra frase aqui também. Para não cair em tentação, é crucial manter-se próximo a Deus, através das orações e do estudo de sua palavra. Evitar situação de risco, buscar apoio em relacionamentos saudáveis e cultivar pensamentos positivos. Além disso, é importante lembrar que a tentação faz parte da vida, mas temos o poder de escolher, resistir e a ele buscar o bom relacionamento entre todos e o ensinamento de Jesus, né? Então é isso que eu tenho para dizer nesta noite. Parabéns e siga em frente. O Adalberto, deixa eu falar uma coisa para você. Você falou assim, você falou assim, a gente está andando, acha R$100 ou uma quantia, um valor. Aí a gente chega num lugar, a pessoa fala, perdi meu dinheiro, estou precisando comprar isso. Tá. Aí, vamos supor, mas aquela pessoa que achou, ela também está numa situação muito difícil, entendeu? E aí, como agir nessa situação? Hoje, eu não vou falar que se eu, dependendo da situação, se eu achasse, mesmo que a pessoa falasse que era dele, eu não sei se eu devolveria. Hoje, na situação que eu estou, se a pessoa falasse, eu devolveria. Mas eu já tive situação que se a pessoa falasse, nossa, eu perdi meu dinheiro, eu não ia devolver, não. Eu ia pegar o dinheiro e ia comprar o que eu estava precisando. E aí eu pergunto para você, como agir nessa situação? Porque muitas vezes nós não temos o conhecimento da doutrina, né? Porque às vezes na hora a doutrina a gente pode lembrar da doutrina e falar, não, eu aprendi que se eu pegar esse 100 eu vou perder lá na frente mais. Mas a gente não tem de falar, ele perdeu, eu achei, eu estou numa situação difícil. Eu vou usar. E aí, Adalberto, como fica essa situação? Qual é o peso dessas consequências?
no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 621, está lá escrito: onde está a lei de Deus? Na consciência. Então, se o ser humano já tem uma consciência elevada, ele não faz caso de uma ingratidão, ele não cobra com tanta veemência ao outro, ele sabe o que é dele e o que não é dele. Então, é nesse estado que a gente faz essa comparação de achar uns R$ 100 e devolver. Porque se a gente for andando e não encontrar ninguém à procura desses R$ 100, a gente não vai devolver, porque não sabe de quem foi. Então, a consciência é quem vai nos atingir nesse estado para ver o que é o certo, o que é errado, o que é que a gente pode fazer ou não. Então, vai depender exatamente dessas condições. É igual estar na fila. Então, a gente está na... A gente não fala, vai... Aí a gente pega o amigo, vamos passar aqui na frente e não vai lá para trás, não. A gente fala, tá bom, deixa que eu passo o seu no mercado, ó, o que é? Tá para passar aí? A gente não vai lá para trás, não. A gente só passa e pronto. Ajuda o amigo. E acha uma coisa normal. E, na verdade, se é contra ele, ele não vai aceitar. Aí, muitas às vezes, fulano deixou ali, ele é besta, ele é otário, ele não sei o quê, tal. Aí, vai de cada um. Às vezes, para evitar confusão, para evitar uma contenda mais agravante. Então, o estado de consciência é que diz quem é ele. Porque eu digo, eu sou bom. Eu faço isso, eu faço aquilo. Mas no momento que me trazerem um teste, eu vou mostrar que eu não sou aquilo que eu estou dizendo. Já mudo completamente a minha condição. Então, para a gente dizer as coisas tal, tem que estar ali firme no que estamos dizendo. É consciência tranquila. Então, eu devo confessar que eu já deixei a pessoa passar na minha frente e não fui para o final da fila. E já passei do amigo e não fui para o final da fila também. E hoje não sei se... Hoje talvez eu fosse falar, passou não sei, talvez não fosse também. Não cair na tentação, né, de querer levar vantagem, gente. Porque isso aconteceu comigo na fila do banco, isso em 2009, por aí, já estava na doutrina, mas bem com pouco conhecimento. E eu fui mais ou menos às 11 horas fazer um depósito. Eu era o 8º da fila. E aí, quando vai se aproximando, chegou um colega com um monte de duplicata, chegou em minha mão, toma aí, paga aí que eu vou aqui, não sei o que, tal. Eu olhei e disse, meu Deus, agora é o jeito de ir para o final da fila. Aí fui para o final da fila, já tinha mais ou menos uns 8 também. Aí um de lá de trás chegou e disse, se você não toma essa decisão, eu ia lhe tirar dali. Aí fui para o final da fila, voltei, o caixa me viu, era conhecido. Aí, quando eu cheguei lá no caixa, ele disse, oxe, tu estava tão próximo, e agora que tu está chegando? Eu disse, não, porque eu tomei uns depósitos de um colega, ele chegou ali, estava me dando, se eu não tomasse, eu ia perder o amigo, então foi melhor fazer isso aí. Aí o próprio caixa disse, eu não fazia isso, não. Mas são situações. Eu estava sem pressa, então dá para fazer. Mas não é fácil, não. Quem mais? Eu acho que sou eu agora. Ô, Adalberto, quero lhe parabenizar primeiro pela palestra maravilhosa. Eu, assim, fiz várias reflexões nesse sentido. Eu assim, rezava tão no automático que eu nunca tinha analisado o Pai Nosso dessa maneira, assim. Não da sua maneira, mas de uma maneira, assim, de estar analisando parte por parte, né? Dessa maneira, assim, mas, assim, muito interessante.
Agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma coisa que me tocou muito, que foi a questão dos pedidos. Não precisa a gente fazer um pedido, porque Deus já sabe o que a gente quer, mas no mesmo momento eu aprendi que a prece a gente deveria pedir com humildade, com proteção, pedindo proteção, pedindo ajuda aos nossos desafios, se a gente tivesse que fazer uma prova, uma coisa assim mais desafiadora, um pedido de socorro. Então, eu sempre condicionei as minhas orações a também alguns pedidos. E aí, como é que fica? Fazer os pedidos não é desagradável. A gente tem que pedir. Sim. E o que for possível. Mas só vai ser aceito o que realmente a gente necessitar. Entendi. Porque eu posso ter 1000 coisas, mas, vamos dizer, para ficar mais fácil, vou comprar 10 pares de sapato, só vou usar um. Então, para que 10? Aí, no caso, se eu tivesse mais um pouco de consciência, eu teria 3, e desses 7 que eu ia gastar, eu ajudava um próximo com uma cesta básica ou com alguma coisa, mas eu não faço isso. Aí eu peço tanto, às vezes vem tudo e eu não faço nada pelo outro. Então, a gente, de pedir, não tem problema, porque Deus não se aborrece com o pedido que a gente faz. Mas ele diz, meu filho, cresça para entender o que é que você tem que pedir. É igual o filho de 7 anos pedir uma coisa para o pai. Aí ele pega um carro. O pai sabe que ele não vai conseguir dirigir, o pai não vai dar. Mais ou menos nessas comparações aí. Entendi, perfeitamente. Os pedidos a Deus, eu vejo muito assim, numa linha de amadurecimento mesmo, de conseguir atravessar as dificuldades de uma maneira mais equilibrada, mais tranquila, mais serena. Eu acho que vai muito da dificuldade, né, que a pessoa está passando naquele momento. Mas do ponto de vista assim, material, eu não sei, aí já não é uma coisa que me move muito, mas mais uma questão interior desses desafios internos, de vencer essas questões mais internas. Exatamente. A gente deve pedir mais no sentido do espírito do que da matéria. E a matéria é coisa passageira, do espírito é coisa eterna. Então, a gente pedir força, coragem para suportar os processos que a gente recebe aqui na Terra é mais importante do que a gente pedir para acertar na Mega Sena, para tudo isso. Entendi. Muito bom, viu? Muito bem. Então, gente, a doutrina, ela tem mudar, né, nossos pensamentos, nossos hábitos, nossas coisas. Hoje eu lembro, a minha vizinha me digitou, falou, você tem um pouco de óleo aí para você me arrumar? Mas eu falei, tá, pode me buscar, né? Aí depois eu fiquei pensando, falei, mas como que eu vou dar um pouco de óleo? Eu falei, não. Aí eu peguei, até o dinheiro está aqui, ela não veio buscar. Aí, assim, o mentor falou, o que é você dar um dinheiro para ela comprar o óleo ou mais alguma coisa que ela precisa? Eu nunca iria pensar isso antes da doutrina, gente. Eu iria arrumar um pouco de óleo e daria. Aí depois, a gente sabe que o mentor fala com a gente, né? A gente só precisa saber, às vezes vem aquele que ele só quer ver, não é o nosso mentor, ele é, pelo contrário, ele é o nosso inimigo, né? Aí eu fiquei pensando, até o dinheiro está aqui, né? Aí eu falei, mas como que eu poderia dar um de óleo? Mas eu olhei, eu não tinha também, entendeu? Estou com o último também, o último assim. Aí eu peguei o dinheiro e falei, quando ela vier aqui, eu dou o dinheiro. Isso eu aprendi na doutrina, gente, porque em outros tempos eu iria dividir, não daria. Porque ela pediu óleo, eu daria.
Então, a doutrina tem essa magia, né? De mudar pensamentos, palavras, hábitos e nos fazer melhor a cada dia no nosso dia a dia. E é isso, gente. Ô, Adalberto, eu queria que você falasse um pouquinho da questão da liberdade. É preciso saber usar a liberdade. Eu acho que eu não sei se é uma dificuldade, assim, mas esse limite de usar a liberdade a nosso favor e não contra, fica assim muito amplo, né? Fica muito extenso, assim. Como é que eu sei, como é que eu posso me orientar para saber usar melhor a minha liberdade? Isso aí vai depender da nossa trajetória, da nossa caminhada, da nossa condição evolutiva, do nosso entendimento, porque a gente sabe que cada um de nós tem um limite. E aí, às vezes, a gente exige muito para nós e tira o limite do outro. Então, sabe que, vamos dizer, a gente vai entrar no elevador, pega 15 pessoas, já tem as 15 e eu quero entrar. Ah, eu tô com... Não, a gente aí observa, a ação ali são 15, então a gente tem que esperar o outro. A gente não quer, acha que a gente está certo, exigindo, estou com pressa e preciso fazer assim, assim, assim. Então, é por aí que começa. Então a gente tem que ver a liberdade, porque às vezes a gente troca muito essa palavra liberdade com direito que a gente tem. E é uma coisa que a gente tem que observar. Que tem uma passagem do Evangelho que diz que o limite do outro começa onde termina o nosso. O nosso termina quando começa o do outro, é por aí. Então, tudo isso tem... E às vezes não tem. Agora, tocando no assunto de Disse, que Disse falou aí sobre aquela questão que envolveu muito assim, você ter consciência, né? Da questão do dinheiro. Não foi do dinheiro? Porque Disse tocou em algumas coisas que até me passei aqui. Mas eu estava fazendo uma reflexão assim, se você cumpre o dever, você tem uma consciência mais tranquila, né? Quando você tem aquela noção de que você cumpriu o dever. Porque mesmo que eu estivesse precisando do dinheiro, mas não era meu. Aí quando eu chego, vamos dizer, eu peguei esse dinheiro, vi a pessoa que perdeu e não dei. Aí vai. Quando eu chego em casa, aí vem a notícia. Morreu a filha de fulano de tal porque ele perdeu o dinheiro que ia comprar o medicamento. Olha a dor na consciência. Muito grave. Nossa, Adalberto, aí você foi longe, hein? aí você fez a gente ficar de consciência pesada, hein? Pesado. Olha, porque eu doei, evitando todos esses problemas. Porque se a criatura lá morresse, o dinheiro eu dei a ele se não comprou, se chegou tarde, já estou fora da situação. É isso aí. Gente, mais alguém? Agora o Adalberto. Ô, Adalberto, boa noite, gente. Já aconteceu isso comigo quando eu era mocinha. Um senhor perdeu uma carteira. Eu estava com minhas colegas em Santo Amaro, eu sou daqui da Pedra. Aí, eu encontrei perto da Come da Pedra, as meninas queriam pegar o dinheiro e jogar a carteira fora. Aí eu gritei, não, essa carteira é de lá do pessoal da Pedra, não tinha que eu não conhecia nenhum homem. Aí eu peguei a carteira, botei na minha sacola, na minha mochila. Eu vim para casa, mas eu estava com medo dessa carteira. Aí quando eu cheguei em casa, chamei o senhor que tomava conta da granja, seu Áureo. Alberto sabe. Aí eu perguntei, seu Áureo, vem cá. Disse, se eu conheço essa pessoa aqui, ó, eu achei essa carteira lá em Santo Amaro. Ele gritou, minha irmã, eu acho que é de um vizinho meu lá. Eu digo, diga a ele que o dinheiro tá todo aí, ó, tá todo aí. E tinha um salário dele, coitado. Seu Aro foi de noite levar essa carteira pro senhor. Aí que quando chegou lá, o homem começou a chorar.
que não perdeu os documentos nem o dinheiro dele. E ele era crente, todo dia orando por mim. Aí que eu sei que é bom para nós. O que a gente faz, a gente recebe de volta, né? Eu entreguei o dinheiro dele, com documento, com tudo. Eu era menina, eu não era adulta, não. E as outras queriam comer merenda com o dinheiro. Pois é, são as Foi atitudes. isso. Muito bem. Fidelis, ele ia comentar alguma coisa, não foi? E a gente, na hora até. Eu queria comentar o seguinte, você falou da liberdade aí eu tenho um conceito que a liberdade geralmente tem que ter responsabilidade. Não tem liberdade sem responsabilidade. Tudo que a gente faz, a gente tem a consequência, né? Seja cedo ou seja tarde. Então, até a respeito aí da carteira que a senhora achou e entregou, e é o certo, né? É você achar as coisas e devolver ao dono. Porque você não trabalhou para ter aquilo. A própria Bíblia diz, né? Você vai comer do seu suor. Então, se você não fez, é igual a herança, né? Os pais fazem tudo por nós, crianças, irmãos. Quando ele morre, aquela briga toda, às vezes as pessoas não fez nada para aquilo ali, e cada um acha que o patrimônio tem que ser dividido, que cada um tem uma parte maior, né? Cada um acha que tem uma parte maior na coisa, mas não tem. Na verdade, são todos filhos, e tem que vender o patrimônio e dividir por igual. Agora, se tem assim, um necessitado mais do que o outro, e são irmãos unidos, aí resolve dar a mais aquele que está mais fraco, né? Eu acho que tem que ter a consciência. A nossa consciência é o nosso dia. É isso que eu queria falar. Obrigado, Sara. Gente, mais alguém? Eu acho, gente, que muitas vezes na vida tem uma coisa que existe caráter, moral. E muitas vezes nós, naquele momento, nós esquecemos isso daí. Feliz daquele que nem a nossa irmã falou aí, ela era menina e ela, não, deixou a carteira intacta, né? E devolveu. Mas muitas vezes não é assim que acontece, sabe? Porque falta caráter, falta moral. A ocasião faz o ladrão. E muitas vezes a pessoa está tão necessitada. Hoje, eu sei que, assim, que às vezes, assim, até Deus não. Deus não está nos testando, mas ele está vendo como aquele filho ia proceder e nós procedemos errado. Então, eu acho assim que o bom de toda essa história é que a gente fala, eu fiz lá atrás, eu devolvi. Não, eu não devolvi. Eu não devolvi a carteira, eu passei na fila do outro, eu fui lá, cumprimentei, eu mesmo fiquei na frente, não peguei o final da fila. Mas hoje o aprendizado que a gente tem é que a gente não deveria fazer isso. Então, hoje, com o aprendizado, eu acredito que a gente peca duas vezes, mas eu acredito que quando a gente não tem sabe, aquela evolução, eu acredito assim que a consequência é menor, não que não vai ter, sabe? Mas muitas vezes, gente, falta caráter, falta moral em situações, falta paciência, como proceder em certas situações, a gente procede errado. Então a gente precisa levar isso em conta também, a nossa imperfeição, sabe? E aquele problema que foi falado no Pai Nosso, a tentação. Não, eu vou levar vantagem, eu vou pegar esse dinheiro para mim e a pessoa está reclamando, mas eu vou levar. A gente hoje... Disse. Oi? Eu queria, depois que você concluir, eu queria fazer uma última pergunta, Adalberto. Não, pode falar, eu já concluí, já, eu só ia... Vale, pode terminar. Não, então, isso que eu queria falar, porque eu acho assim, gente, o que a gente sabe, depois que a gente entra numa religião, independente da religião, porque eu não é para falar sou espírita, eu vou me salvar, isso daí não tem, coisa de caronchinha, isso daí nem existe, a religião não vai salvar ninguém.
Mas eu acredito assim que muitas vezes aquele que a gente faz errado lá no passado, a gente traz para o aprendizado, fala, hoje eu não faria mais. E a gente lembra, né? A gente, quando vai às situações, a gente vai lembrando. Então, gente, isso é muito importante, sabe? Eu fiz, eu não sabia, mas hoje eu sei. Então, o peso é dobrado. É só isso que eu queria falar, gente. Pode falar, Sara. Obrigado, querida. O Adalberto, você falou assim, em algum momento, que o mundo estava ótimo, está ótimo, ou está bom. E, assim, a minha visão, eu que não estou assim, tão evoluída, eu vejo, assim, um caos. E teve uma palestra de Haroldo Dutra que ele mencionava que um colega chegava para ele e falava, pontuava todas as coisas que estão acontecendo no mundo. E ele disse que estava maravilhoso. E aí a pessoa tomou aquele susto. Eu também tomei esse susto hoje. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Olha, é meio complexo porque é o seguinte, o mundo sempre foi mundo e sempre foi bom. A gente analisa o quê? Eu estou aqui numa cidade, Conceição do Almeida. Aqui eu planto de tudo e dá. Terra maravilhosa. Aí tem os riachos, que hoje até acabaram mais, mas ainda tem. É uma tranquilidade, apesar de tudo, uma tranquilidade ainda. Então, o problema está no sentido material, que piorou no caso. Mas no sentido espiritual está melhorando cada vez mais. As nossas consciências já estão sendo mais ativadas para o bem, já agora que estão buscando essa proteção do meio ambiente, porque antigamente não eram poucos que buscavam, hoje já tem uma quantidade maior de pessoas levando mensagens, minha gente, cuide do meio ambiente, cuide das crianças, cuide de tal, tal e tal. Então é nesse sentido que a gente diz, o mundo está bem melhor. Apesar das provas que cada um está passando, que se for olhar desse jeito aí, piorou por completo. Mas, na verdade, não é nessa situação, é na situação de progresso espiritual. Então, cada tempo, a gente analisa por nós. Numa última existência, nós éramos pessoas ainda bem atrasadas, no sentido de procedimento, fisicamente. Então, ninguém se condoía com a morte de ninguém, passava por cima e tal. Hoje, a gente já tem um respeito maior. Então, isso tudo é no progresso espiritual, que já chama a atenção, a gente, às vezes, tira um pouco do que a gente tem para dar ao próximo. E assim vai. É nesse sentido. Então, Sara, essa resposta, eu não sou tão estudada que nem a Adalberto, mas eu queria falar para você, a gente tem que mudar o foco. Hoje está melhor, sim, que nem você vê, olha, Adalberto, quando ele falou, tudo que eu planto dá, olha que coisa rica. Ele tá bom para ele é feliz plantando o riacho mesmo, hoje não contando, mas ele sabe que ali tem água. Olha assim, evolução, né, de uma pessoa. Que nem você falou, Sara, tá tudo, você acha que você levou um susto, porque você fala, nossa, tá tudo pior. Porque se a gente olhar as coisas que acontecem, a gente fala, tá, mas não tá. Aqui a gente não consegue ver o prato de que a gente hoje tem à mesa. A gente não consegue ver, sabe, aquele filho que a gente pode olhar todos os dias. A gente está aqui em reunião, a gente não consegue ver isso. Sabe, que a gente vai ali, a gente bebe uma água filtrada, antes a gente bebia aquela água, né, que a gente nem sabia a procedência. A gente não consegue ver as coisas boas, mas o mundo em si, ele está muito melhor, sim. É que a gente não consegue ver e a gente tem que mudar o foco,
sabe? Eu acho bem interessante quando aquelas duas pessoas estão no trem, aí uma fala, nossa, quanto morro, olha que é toda essa árvore, outra fala, nossa, que paisagem mais linda. Então, Sara, muitas vezes a gente tem que mudar o nosso foco. Aí é difícil? Eu acho difícil, porque mudar, sabe, virar a cabeça, assim, de repente, mas se a gente mudando, a gente vai encontrar as coisas, e as coisas vai começar a melhorar assim, sabe? A gente vai encontrar muitas coisas que muitas vezes a gente não tem, sabe? O que é umas coisas, duas coisas que eu acho essencial na vida, é fé, liberdade e paz. São três coisas que, assim, a pessoa tem, a pessoa é rica, não precisa de mais nada. Então é só isso que eu queria falar, né? Assim, eu achei bem interessante, Adalberto, falar tudo que o pranto dá, né? Eu não consigo plantar uma, uma rosa, né? E eu achei bem interessante essa humildade de coração dele. Assim, sabe? Achei a falar, tá bom para mim, né? Que a gente tá sempre querendo mais, né? A gente quer, eu não sei, ser humano é. E eu ainda estou naquele ser humano, Sara, aquele que ainda não, sabe? Sim. Evoluiu um pouquinho só. Olha, Adalberto tá bem lá, comendo tudo orgânico, tá vendo? É. E a gente comprando aqui, né? Fazendo mal para nossa saúde. Então, gente, vamos terminar, né? Adalberto faz a oração da noite. E como sempre, né? Vamos tirar nosso pezinho da terra, vamos nos entregar no plano mais alto, né? Aquele plano. A gente mentaliza assim, Jesus, gente, vamos mentalizar assim, Jesus, vindo ao nosso encontro, né? E muitas vezes nós não precisamos pedir,